momento Sung o chama. Mas ele pede desculpa, saindo correndo em direção à porta, enquanto Sung o grita desesperado. Neste momento, resultaria na morte de todos. Jun-hee no entanto se opõe à decisão dele, dizendo que ela quem deveria ficar. Então, Sung pergunta se ela lembrava que ele tinha prometido pagar um jantar a ela. E assim ele entrega seu núcleo a ela, dizendo que quando voltasse pegaria o troco. Jun-hee com lágrimas nos olhos diz que não é hora para brincadeiras, no entanto o Sr. Song a desmaia, e coloca ela nos ombros para carregá-la. Sung pede a ele que tome conta dela. E assim Sr. Song vai embora deixando Sung para trás. Sung neste momento respira aliviado porque ele seria o único a morrer ali. Então ele pensa que se soubesse que isso iria acontecer, teria feito pelo menos um seguro de vida. Ele olha para a espada que o Sr. Kim deixou para trás, e a pega. E fala para si mesmo, que levaria pelo menos um daqueles monstros com ele. E ele vendo aquelas criaturas gigantescas se aproximarem cada vez mais. Estava quase para desmaiar devido à grande perda de sangue. Mas ele segura a espada em direção aos monstros e não demonstra estar com medo. Neste momento uma das estátuas o perfura com sua lança, e o joga em cima do altar. Ele vendo que perderia sua vida, chora dizendo que não queria morrer. E ele tem um flashback de tudo que eles passaram, e todas as traições que sofreu. Então pensa que se tivesse apenas mais uma chance. E neste momento a estátua com a espada o ataca para finalizá-lo. Porém antes que a espada o tocasse começa a sair raios do altar. E a espada que estava para atingi-lo, para, como se o tempo tivesse parado de correr. E à sua frente apareceu uma janela de sistema dizendo: aviso, você completou todos os requerimentos necessários para a quest secreta, a coragem do fraco. Sung sem entender nada, olha para a janela de aviso e se pergunta o que seria aquilo, e a voz fala novamente: você adquiriu o direito de se tornar um jogador, você aceita? Caso recuse, seu coração irá parar de bater em aproximadamente 0,02 segundos. Sung então pergunta se ele não precisaria morrer. E sem hesitar ele aceita aquela chance que estava sendo oferecida. Então o sistema dá boas-vindas a ele. Bem-vindo, jogador. Em seguida vemos uma forte explosão. Então a cena corta para nosso protagonista acordando assustado. E ainda fadigado com tudo o que aconteceu, ele se pergunta se isso não havia sido um sonho. E pelo que parece ele está em um hospital. Então vemos duas pessoas entrando no quarto, eles falam ao protagonista que ele havia finalmente acordado. Em seguida eles pedem desculpa, se por um acaso eles o assustaram. E se apresentam como inspetores da guilda de caçadores. Nosso prota questiona a eles, o porquê dos inspetores quererem falar com ele. E enquanto conversam Sung descobre que ele acabou dormindo por 3 dias inteiros. Então pergunta sobre os caçadores que estavam com ele na dungeon, se todos estavam bem. O agente diz a ele que sim, todos estavam bem. No entanto a perda de braço do Sr. Song dificultaria seu trabalho daqui para frente. E por isso ele poderia se aposentar se fosse escolha dele. E a caçadora Jun-hee ainda estava sendo tratado devido ao trauma que ela havia sofrido. E ainda era incerto se eles continuariam como caçadores. E o outro agente iria falar sobre os outros caçadores que também estavam com ele. No entanto ele diz que já é o suficiente, e se lembra da traição que sofreu enquanto estava dentro da dungeon. E o agente fala que o número de caçadores que havia sobrevivido ao covil duplo eram 6. E que mesmo que os caçadores estivessem sempre em perigo quando caçam, era raro acontecer um massacre como aquele. Ele continua dizendo que quando os inspetores e a guilda Tigre chegaram no local, tudo havia sumido, não havia nada além dele deitado sobre um altar.
Nem mesmo as estátuas que os outros caçadores falaram que estavam os atacando estavam lá, todas haviam sumido. Sung o questiona dizendo que aquilo era impossível. O agente diz a ele também não acreditar que não havia mais nada no local. E que se eles não tivessem encontrado as partes dos corpos daqueles que perderam a vida, eles não acreditariam na história deles. O agente diz a ele que tinha uma teoria sobre o que poderia ter acontecido. Eles acreditavam que ele poderia ter sofrido um despertar duplo. Neste momento Sung fica impressionado. Despertar duplo era como despertar duas vezes. E que havia casos de caçadores saltarem de nível. Como caçadores de rank B, saltando direto para o rank S. Então ele mostra um detector mágico, aparelho que consegue medir o nível de poder de um caçador. O agente pensa que se era monstros colossais, eles não teriam a menor chance, pois somente caçadores de rank A ou S poderiam resolver a situação. E que era impossível não pensar que ele teria recebido uma ascensão dupla. No entanto, quando o contador zera, vemos que Sung possui apenas 10 de poder de luta. O que fez com que os caçadores pensassem que estavam perdendo tempo. E assim os caçadores se retiram. Mas Sung olha para a janela à sua frente se perguntando se eles não tinham visto também aquela coisa. E ele percebe que sua perna arrancada estava no local, e não havia mais nenhum buraco em seu peito. Em seguida sua irmã chega, perguntando o que ele estava fazendo em pé. Ela diz para ele parar de se machucar, e continuava brigando com ele. Enquanto Sung pensa que quase morreu, e teria deixado sua irmã sozinha. No entanto, o que o preocupava era aquela janela de sistema. E ele pergunta a sua irmã se ela conseguia ver. Em seguida ele pergunta que quando tem uma mensagem não lida em jogo, como se faz para lê-la. Sua irmã pergunta se ele bateu muito forte a cabeça, e em seguida fala que primeiro teria que abrir a caixa de mensagem. E assim o sistema mostra a tela de mensagem não lida. Neste momento sua irmã se despede dizendo que iria embora. Assim que sua irmã deixa o quarto, ele abre as mensagens e o sistema fala: Aviso. O sistema vai ajudar o jogador. Se ele falhar em obedecer às ordens do sistema, poderá haver uma penalidade. E em sequência diz que suas recompensas chegaram. Mas logo em seguida o sistema exibe outra mensagem. Sua quest diária chegou. Nome: preparando-se para ficar mais forte. Então ele abre a mensagem e o sistema informa as tarefas. Objetivos 100 flexões, total feitas 0. 100 abdominais, total feitos 0. 100 agachamentos, total feitos 0. Correr 10 km, total feito 0. Atenção, a falha na conclusão desta quest resultará em uma punição. Então Sung olha com uma cara de deboche para a tela do sistema, pensando que aquilo só podia ser brincadeira. E em seguida se joga na cama, imaginando que alguém hospitalizado não teria condições de fazer aqueles exercícios. E assim o tempo para realizar as tarefas se esgotaram, e o sistema emite um alerta. Aviso. Você não completou a quest diária. E será mandado agora para a zona de punição por tempo indeterminado. Então todo o prédio começa a tremer. E quando Sung se dá conta, ele está em um enorme deserto. Ele imagina que aquilo não tinha a menor chance de ser apenas um sonho. Neste momento um monstro emerge das profundezas da areia. A centopeia gigante da areia de presas venenosas. Sung olha assustado para o monstro e a janela de sistema aparece novamente. Quest de punição. Objetivo: sobreviver até o tempo acabar. Tempo necessário: 4 horas. Tempo restante: 3 horas, 59 minutos e 57 segundos. Sung, sem acreditar, olha para a criatura novamente, e pensa que só podia ser brincadeira. Então a centopeia o ataca, fazendo com que ele corra para sobreviver. E após um tempo fugindo, a janela aparece novamente. E faltava apenas 7 segundos para finalizar a quest e... quando ele iria ser devorado, o tempo de sobrevivência havia sido concluído, e ele foi teletransportado ao seu mundo novamente. E o sistema fala que ele havia concluído a quest de punição, e as recompensas haviam chegado. Mas neste momento Sung desmaia de exaustão, e uma das enfermeiras chega no quarto para verificar seu estado e pede ajuda.
Então a cena corta para alguns dias depois, e vemos o protagonista correndo e pensando sobre o que ele aprendeu do sistema. A janela à sua frente não é uma ilusão, mesmo que ninguém mais consiga ver, ele pode vê-la claramente. E podia receber recompensas se cumprisse as tarefas, como cura, magia, pontos de habilidade, e caixa de itens. Sem contar que ele fica cada vez mais forte, toda vez que cumpre as tarefas, aumentando assim o seu nível. E que tudo parecia um jogo, mas não era nada legal ser controlado por algo estranho como aquilo. Depois de completar suas tarefas, ele fala com a atendente do hospital que iria sair um pouco. E vemos que ele chega a uma estação de metrô, e está com uma chave na mão se perguntando se aquilo serviria para alguma coisa. Pois todas as vezes que ele completava as tarefas diárias, recebia uma caixa aleatória, e a maioria delas vinha coisas inúteis. Mas desta vez ele havia recebido uma chave que podia criar dungeons instantâneas. E ele pensa se isso tudo estaria acontecendo por causa do despertar duplo. Mas de nada valeria ficar pensando, ele teria que tentar, se fosse muito perigoso ele confiava em sua capacidade de fugir, e correria sem olhar para trás. Senhora? Senhora? Então ele usa a chave e cria um portal para uma dungeon e entra. Mas ao entrar, o sistema notifica que ele havia entrado em uma dungeon instantânea, e fecha o portal. Ele não podia acreditar que a entrada havia sido bloqueada, mas neste momento ele vê uma pessoa passando, como se não tivesse nada trancando a passagem. Então deduz que esta não era como as dungeons normais, e pensa no que faria agora que a saída estava bloqueada. Pois ele planejava fugir se algo desse errado. Então o sistema informa que ele só poderia sair se matasse o chefe, ou usasse o cristal de retorno. Ele não podia acreditar naquilo que estava acontecendo, pois fazia poucos dias que ele estava quase morrendo com monstros de rank E, mas agora teria que derrotar o boss da dungeon. E olhando para o corredor sombrio à frente, não acredita que teria que fazer aquilo sem um grupo.